Dia. Qual é o encontro hoje? Qual o número? Estamos avançando, hein? Estamos avançando. Na verdade, hoje nós estaríamos iniciando o terceiro bloco nosso de treinamento, que é o engajamento de talentos. Apesar de que eu creio que vocês estão mais do que engajados já em nome de Jesus. Eu creio que já estão comprometidos com esta obra para a glória de Deus, tá? Mas nós acabamos, devido à questão do treinamento das 5 competências, nós acabamos estendendo uma a mais e estamos trabalhando hoje, mas isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. Quando a gente consegue completar os 10 treinamentos, é muito joia. Mas eu vejo por um outro lado, quando a gente tem a necessidade de fazer 11 ou 12, eu já tinha falado isso para o apóstolo, eu já tinha dado esse toque nele, isso é ótimo, porque é sinal que as pessoas que estão participando, estão pegando, estão entendendo e estão interagindo, porque tem treinamentos que você aplica, às vezes a pessoa, ela vai deixando tocar, passar, não pergunta, não questiona, você acha que está entendendo e não está entendendo nada. E graças a Deus não, vocês estão perguntando, vocês estão fazendo, né, as suas ponderações, isso é muito joia, porque isso traz crescimento. Hoje nós estaríamos dando início então a essa terceira parte. Não está acontecendo isso, na semana que vem sim vamos entrar, mas isso para mim está sendo ótimo, porque isso mostra que vocês estão realmente participando, estão interagindo e estão conseguindo entender. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, você está entendendo tudo? Ou você não está entendendo nada? Queridos, vamos lá. Nós vamos entrar numa dinâmica bem legal. Eu confesso a vocês, eu sou colérico para sanguíneo, né? Vocês podem perceber que às vezes sanguíneo, a diferença é mínima. O colérico porque eu sou mais chatinho com alguns detalhes, eu sou meio impaciente para certas coisas, não gosto muito de ver as coisas quando começa a dar errado, eu fico meio que impaciente, intolerante. A essa hora o meu sanguíneo, o meu colérico, ele sobressai. Mas vocês já perceberam também que quando eu chego, eu sou meio espalhafatoso, eu vou chegar, não sei o que, eu falo, eu não consigo ficar parado, né? O sanguíneo tem dessas coisas, né? O sanguíneo, você colocar ele numa sala de aula e falar que ele vai ficar 4 horas fazendo uma prova, meu irmão, você está querendo matar o cara do coração. Eu ficar parado, você vê que eu não fico, quer matar qualquer teólogo, qualquer professor, né, apóstolo? Tem que ficar quieto, não, olha só, eu fico quietinho, eu não sei ficar quietinho, meu irmão, eu vou para lá porque eu sou sanguíneo também. Então isso é muito joia, mas também tem hora que você é muito impulsivo, né? E ajuda às vezes não, acaba atrapalhando, não é verdade, pastor? Mas por que eu estou falando isso? Porque essa dinâmica eu gosto muito dela. Aí o meu lado sanguíneo sobressai, Lino. Eu gosto muito dessa dinâmica porque a gente vai sair da prática e vai para a teoria. Uma coisa é a gente falar sobre as 5 competências, né? Uma coisa é eu chegar aqui e falar para vocês sobre o saber ouvir, né? Saber ouvir na essência. Opa, é isso aí que nós falamos. Outra coisa é você sair da teoria e vir para... Você tem aplicado isso aí ou não? Hoje teve uma irmã que me deixou feliz. Ela me chamou, eu sentei, ela sentou do meu lado. Cadê ela? Sumiu. Ela está por aqui. Se ela não foi, não pode ter sido arrebatada, senão estaria esquisito o negócio para a gente. Mas ela está por aqui, amém, amém. Então ela pegou e falou o quanto isso tem sido joia, como que ela tem conseguido aplicar. E outras pessoas também, até mesmo nas redes sociais, tem pessoas daqui, da Projeto Celebrar, que tem me mandado alguns comentários, feito algumas perguntas. Poxa, como está sendo legal essa interação. Isso para nós, queridos, é gratificante demais, porque mostra que a gente está no caminho certo, amém? Então isso é muito joia. Então o que eu quero hoje, agora, logo de cara, é sair da teoria e irmos colocar isso em prática. Por que você já coçou a cara? Eu senti tipo assim, eu tenho uma dificuldade para ouvir, pastor. Você já vai ser a ouvinte. Peguei você agora de jeito, agora você vai ser a ouvinte. Amém? Nós vamos trabalhar aqui com 2 classes de pessoas, um ouvinte e um comunicador, amém? Porque motivado eu creio que todos aqui estão,
Motivação, eu creio que todos estão, porque você tem que estar, lembra disso ou não? Você tem que estar motivado para ouvir, porque tem certas coisas que você acaba escutando, é um tédio, é verdade ou não é? E chega a ser, mas é a história da pessoa, você tem que aprender a respeitar a história da pessoa, correto, queridos? Gente, vocês estão ligados? Então você precisa realmente estar motivado, apaixonado por aquilo que você faz, para que você faça bem, né, e melhor. Então nós vamos entender aqui o que? Vamos lá, rapidinho, presta atenção, eu vou dividir daqui a pouco. Fica ligado porque você ainda não sabe em qual classe dessa que você vai estar. Então vamos lá. Saber ouvir é uma das habilidades mais relevantes que o líder pode escolher para desenvolver. Então, você tem escolhido isso como líder? Você tem buscado se desenvolver nisso? Outra coisa, vamos lá, filho, me ajuda aí. É pouco comum uma pessoa que escuta com a intenção de entender. Então você que vai ser ouvinte da dinâmica que nós vamos fazer aqui, gente, presta atenção. Seja apóstolo, seja bispo, seja pastor, seja, eu não sei se vocês têm essa hierarquia aqui ou não, mas seja evangelista, seja presbítero, seja diácono, seja obreiro, seja líder, seja o que for. Nós precisamos de aprender a ouvir as pessoas com a intenção de entender. Eu só posso, presta atenção nisso, eu só posso atender se eu entender. Amém ou não amém? Então o líder de célula, o discipulador, ele precisa de entender isso. Para eu atender, para eu entregar o meu melhor, para eu dar o meu melhor, eu preciso de entender a história do outro, eu preciso de entender a experiência do outro. Então é necessário você parar, você ouvir antes de agir, reflita, né? A ação gera a reação e o comportamento gera comportamento. Por isso é preciso ouvir, refletir e depois que você vai agir. Então escutar com empatia é uma ferramenta muito poderosa, você precisa de entender isso. Cuidado, você que é o ouvinte, todos nós somos ouvintes, mas aqui quando eu falo cuidado para você que é ouvinte, porque eu vou separar, daqui a pouco vocês vão entender. Senão a pessoa começa a te contar uma história, né? Olha, eu já matei uma pessoa. Você fez o quê? Eu matei, eu fiquei preso. Você ficou preso? Você já matou a história todinha da pessoa. Você vai colocar um ponto final. Você não vai deixar a pessoa continuar a história dela, porque ela já está se sentindo recriminada por você. Você consegue entender isso ou não? Ela está se sentindo rejeitada. Então muito cuidado. A gente vai entrar nisso daqui a pouco para quem vai ser o comunicador. Então ouvir sem, repita comigo, ouvir sem. Então não faça julgamentos. Não faça julgamentos. Esse é um dos valores dos psicólogos, né? Toda terapia, ele precisa entender isso. Não posso julgar, preciso ouvir sem julgar. E aí nós teremos uma outra classe, que serão os comunicadores. Olha que coisa linda. Então aqui os comunicadores entendem que existe basicamente dois tipos de comunicação. Então muito cuidado, você que vai ser o comunicador aqui da nossa dinâmica, porque você pode sem sequer falar uma única palavra, o seu ouvinte, o Lino chegou até a virar o zoinho ali agora, foi assim, ó. Sem dizer uma única palavra, você já pode estar julgando a pessoa. Imagina, querido, tem uma menininha lá na nossa igreja que ela fica me imitando, né? Pastor, quando eu vou falar algo que é algo assim lamentável, até eu bato na careca. Aí a mãe dela gravou um vídeo e me mandou ela me imitando. Pastor, misericórdia. Então imagina, a pessoa está te contando a história dela, aí de repente você vira e você não falou nada, só de você fazer isso, ou então a pessoa está falando e você Então cuidado com a comunicação não verbal. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então precisamos de entender que tudo se comunica, né? Nosso corpo, as cores, as frutas, texturas, palavras, comunicação está em toda parte. Então assim, é impossível não se comunicar. Então você precisa ter muito cuidado, porque comunicação, como nós falamos, não é somente aquilo que você fala, mas como você fala. Você pode perder toda a razão falando o que é certo, porém de maneira errada. Amém, gente? Vamos lá, então mude suas palavras, mude seu mundo. Então não se esqueça, a expressão corporal 55%, a voz, ou seja, o tom de voz 38%,
e palavras aí 7%, ou seja, palavras no sentido oral e escrita, tá certo? Então vamos lá, e aí entra a terceira nossa competência que nós trabalhamos aqui, que é a motivação. Motivar é ter motivos para trabalhar, para se dedicar, para se comprometer, para querer vencer, para querer aprender, para se dedicar àquilo que faz. Então você precisa entender isso. Você tem a oportunidade de motivar as pessoas por aquilo que você fala, ou até mesmo somente em escutar o que o outro está falando. Eu não sei se eu cheguei a dar um exemplo de uma vez que eu fui fazer um atendimento a uma menina lá em Nilópolis. Ficamos num certo horário até quase 1h da manhã. Eu cheguei a falar isso aqui. Então não deixou falar nada, ela só queria os meus ouvidos emprestados, tá certo? Então cuidado aí, porque você pode realmente está ajudando ou atrapalhando. Não se esqueça, nós aprendemos isso na nossa terceira aula. A liderança é a necessidade maior desse século presente, mas a liderança ele pode levar as pessoas ao sucesso ou ao fracasso, ok? Então motivação significa encontrar os motivos, isto é, as razões para que eu faça mais e melhor aquilo que é esperado de mim. Então quando alguém senta perto de você, se eu conto a minha história para o apóstolo Clodoaldo, se eu tenho desejo, se eu sinto desejo, sinto de Deus que eu vou me abrir com Ele, o meu desejo é encontrar algo bom, onde Ele vai trazer algo de melhor para mim, dentro daquilo que eu estou esperando. Ok, queridos? Então você precisa entender isso. As pessoas esperam algo de você. Você tem que ter muito cuidado, porque você pode decepcionar as pessoas. E nós como líderes, lógico, nós não somos super-heróis. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, sobre a gestão de conflitos. Nós não somos super-heróis, porém, você tem que ter muito cuidado, porque você pode frustrar as pessoas simplesmente por não fazer mais e melhor aquilo que Deus já te entregou. Então, em nome de Jesus, fique muito ligado nisso daí, porque eu creio que vai ser benção demais. Vamos à dinâmica? Uhul! Nós vamos separar as pessoas agora. Pastor Gilberto não pode ir, por exemplo, com a Natália. Não vai dar certo. Pastor Gilberto sabe ou acha que sabe tudo da Natália. Natália sabe ou acha que sabe tudo do pastor Gilberto. Então nós precisamos de pegar agora, são duplas. E por favor, eu não sei assim, bom, eu acabei, não foi uma falha minha, eu não comuniquei certo, eu me comuniquei errado, devia ter me comunicado com o apóstolo Clodoaldo. Eu não sei se ele tem essa prática, acredito que sim. Lá a gente normalmente não coloca homem com mulher, nem nas dinâmicas que eu faço. Normalmente eu coloco homem com homem, mulher com mulher, até porque nós vamos entrar numa situação que vai ter um momento aqui de compartilhar algo particular. Então o ideal seria homem com homem, mulher com mulher. Amém, queridos? Pode ser? Se sobrar homem e mulher, você vai vir para o meu time, que você vai me ajudar, você vai fazer parte do conselho fiscal. Não, mas não nesse sentido da palavra. Você vai fiscalizar as pessoas, você vai entender se eles estão fazendo certo ou errado. Então o que nós vamos fazer agora? Procure se juntar aí, por favor, homem com homem, mulher com mulher, e sem ter conhecimento, tá, queridos? Não pode. A Suzy não está aqui, né? Tá. Por exemplo, Suzy e Natália não poderiam ser juntos. Vamos lá. De preferência, vou pedir a vocês duplas. Olha, não, gente, vamos lá. Antes de vocês, gente, vamos lá. Antes de vocês se mexerem, antes de vocês mudarem, calma. Espera que eu vou contar de 1 até 3. Vamos lá, calma. Olha só, nossa irmã fez uma pergunta. Não pode conhecer uma outra? O ideal é conhecer, eu acredito que todo mundo se conheça, a igreja, a comunidade Projeto Celebrar, graças a Deus, é bem unida, então eu creio que a maioria se conhece, mas o ideal é que você conheça o mínimo possível essa pessoa. Suponhamos que a Fernanda e a Natália sabem que a Natália chama Natália, sabe que a Fernanda chama Fernanda, mas nunca pararam para conversar mais a fundo uma com a outra. Então é esses dois tipos que eu quero juntos. Amém, gente? Calma, silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Tinha que ter um martelinho aqui, hein? Próximo eu vou querer um martelinho, boa ideia. Vamos lá, presta atenção. Presta atenção. Ó,
Suponhamos que está eu e o Lino. Eu e o Lino vamos fazer essa dupla. Primeira coisa que eu tenho que escolher: quem vai ser o comunicador e quem vai ser o ouvinte. Um vai se comunicar e o outro vai ouvir. Primeira coisa que você precisa de fazer. Ok, gente? Então você vai separar as pessoas em duplas. Segundo, folha, tem folha aí? Tem, né? Amém. Todos têm caneta. Amém. Vocês estão preparados, vieram para a batalha, para a guerra, então vieram preparados. Legal. Nada impede de você estar escrevendo, anotando. Ok? Vamos lá. Vamos dar uma orientaçãozinha aqui rapidinho. Todos deverão fazer o exercício. Agora, olha só. Quem vai ser o comunicador? Quem vai ser o comunicador? Uma sugestão que eu dou. Comunicador. De preferência, sejam os líderes. Por quê? Pastor, não era para ser o contrário? Porque o líder gosta de falar e não seria legal colocar ele para ouvir? Mas o comunicador, ele vai ter que passar a maior parte somente ouvindo. Ele vai ter que saber a hora certa, misericórdia. O ouvinte, ele vai ter, esse líder, ele vai ter que ser o ouvinte. Um líder, que eu falo, alguém que já exerce um cargo de liderança. Ele vai ter que passar a maior parte ouvindo e só vai fazer as colocações no momento certo. Esse ouvinte, ele vai ter que olhar no olho do comunicador. E o comunicador, ele vai ficar mais livre, porque ele vai falar certas coisas, que em determinado momento ele vai simplesmente virar, e vai ficar olhando assim para o seu lado direito, porque ele está remoendo, lembrando, buscando aquilo que aconteceu lá atrás, para poder falar. Em algum momento ele pode abaixar seu semblante, ele pode coçar seu queixo e falar: eu falo, eu não falo isso por essa pessoa. Então, o ouvinte vai ter que respeitar essa pessoa que vai estar expressando, porque é um momento da sua vida onde ele vai ter aí a oportunidade de estar falando ou não daquilo que ele sente ou não. Ok? Então presta atenção: um ouvinte e um comunicador. O ideal é o líder ser o ouvinte. Está invertendo, porque eu tinha falado errado ali. Não, o líder ser o ouvinte, porque ele vai ter que segurar. O líder tem um hábito de falar. Então, não, eu errei. Portanto, é que eu falei, desculpa. Então, presta atenção: o ouvinte, aquele que já exerce. Pastor Gilberto, exemplo, pastor Gilberto, ele vai ser o ouvinte da história. Ele vai ter que morder a língua ou colocar água na boca para poder segurar, porque vai ter a hora certa de falar. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vamos então entender aqui algo. Sim. Era bom se o comunicador escolhesse o ouvinte, às vezes ele tem mais uma segurança com o ouvinte ou não? Olha, não tem problema. Agora, a única coisa assim, eu quero acreditar que todos que estão aqui são homens e mulheres de Deus. Eu quero acreditar que todos que estão aqui estão aprendendo, estão se desenvolvendo, e ética é uma coisa que não é só da vida cristã. Qualquer ser humano tem que saber, e sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Falar da vida dos outros ou ficar julgando é coisa para o diabo, e não coisa para quem se diz cristão. Ok? Bom, caso você queira e tenha mais liberdade, se for uma pessoa, por exemplo, que é bem tímida, uma pessoa que não tem assim tanta vontade de se expressar, o ideal é que essa pessoa seja o comunicador, para a gente poder estar desenvolvendo ela. Amém, gente? Para poder estar sendo desenvolvida, e não tem problema nenhum se achar por bem, se sentir mais confortável em estar com alguém que você confie mais, ok. Agora, só coloque uma coisa na sua cabeça: você que vai liderar, você que vai discipular, você que vai ser líder de célula,
Você precisa saber sim com quem você vai se abrir. Aí entra o ponto de atenção com o pastor Gilberto. Você não tem que sair por aí se abrindo com qualquer pessoa, tem que se abrir com o seu líder. Amém, queridos? Agora, a ética, você tem que ter cuidado, porque você vai pegar pessoas lá fora, que esse exemplo que eu dei aqui vai acontecer. A pessoa vai falar para você: olha, eu quero sair da homossexualidade. E aí? A pessoa vai falar para você: olha, acabei de matar uma pessoa, o que eu faço? Você pode falar para ela: enterra a pessoa, ou vai falar: se entrega. Você está entendendo, gente? É coisa séria. Olha, gente, ser líder é bem complexo o negócio. Eu creio que se você está aqui, é porque Deus te escolheu para você estar. Mas não envergonhe o Evangelho. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos ganhar tempo? Rapidinho. Formação aí, duplas. Pode escolher, como o pastor Gilberto falou, com pessoas que você sente mais confortável, se você tiver essa dificuldade. Mas não pessoa que você já conhece totalmente a história dela, senão não vai ter nada de novo. Eu já vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Por enquanto agora, separem aí as duplas. Rapidinho. Vamos lá. Gente, pode afastar a cadeira, pode colocar a cadeira um pouco mais para trás. Isso. Fique de frente com a pessoa. Fique de frente, não fique de lado. Ó, olha aqui para mim. Como que você é líder e quer ficar com a pessoa de lado, gente? Pelo amor de Deus. Você vai ignorar a pessoa já sem deixar ela contar a história dela. Você tem que olhar dentro do olho da pessoa como líder. Quando você olha dentro do olho da pessoa, você passa para ela segurança, você passa para ela uma segurança tal que ela está entendendo que você está se abrindo de verdade. Ok? Vamos lá. Feita a formação ou não? Olha para mim. Olha para mim agora, por favor. Todos aqui comigo? Vamos lá. Quem sobrou? Vem cá então, a senhora vai me ajudar, minha fiscal. Ótimo. Vem fortalecer meu time aqui. Ó, vamos lá. Quem vai ser o ouvinte? Levanta a mão, quem é o ouvinte? Quem é o ouvinte? Ok? Então presta atenção. Olha para mim, ouvinte. Você que vai ouvir. 2 e 1. Ok? Ouvinte, olha dentro do olho da pessoa. Não com discriminação, não com julgamento, mas dando a ela a devida importância, dando a ela importância pela história dela. Olha para mim, gente, não, estão conversando muito, aí não, aí a gente não vai sair do lugar, nós temos um tempo. Vamos lá, por favor, o apóstolo me deu até 1h da tarde hoje, então vamos lá, presta atenção. Quando você olha dentro do olho da pessoa, você está passando segurança, você está mostrando para ela que você está ouvindo, apesar de que eu falei isso já lá no quarto encontro. Você pode estar olhando dentro do olho da pessoa e pensando em outra coisa. Então cuidado, porque vai ter pegadinha, hein? Vai ter pegadinha depois. Essa parte eu não vou te contar agora, só depois. Tá? Então olha dentro do olho da pessoa. Ah, vocês duas sobram. Ah, não, então pode ficar vocês duas juntas. Isso, pode ser, por favor. Ótimo, vamos construir um negócio bem legal. Jesus, não sou lobo solitário não, gente, sou ovelha, ninguém sobrou para mim. Amém, estou brincando. Então vamos lá, presta atenção. O ouvinte então, presta atenção nisso, fica bem atento, escute, olhe, se atente à história.
Saiba o momento certo de fazer suas ponderações. E o comunicador? Comunicador, olha para mim, quem é o comunicador? Olha só, não se preocupe agora, não fique preso ao método, se solte. Se solte. Conte a sua história como realmente ela é. Só se atente a um detalhe. Se comunique da melhor maneira possível. Se comunique passando a verdadeira história. Não crie uma história. Não finja, você é cristão, não minta. Mas seja bem claro, tenha clareza naquilo que você quer passar. Ele é um ouvinte. Ele não é Deus, ele não é onisciente, ele não sabe o que está dentro de você, então você precisa ter clareza naquilo que você vai passar. Agora lógico, ouvinte, tenha paciência, porque lá fora é isso que você vai enfrentar, pessoas que não sabem se comunicar bem, e aí você não vai poder julgar. Fala, Felipe. Sim. O comunicador, eu vou passar para vocês o que vocês vão. Isso, vai ter o passo a passo. Aham. Não, isso, mas primeiro eu queria montar isso. Se eu mostro antes, alguns não gostariam de formar duplas. Ok? Alguns não iam querer formar dupla. Não iam querer essa formação. E aí, meu irmão, ó, nós temos dois aprendizados aqui. Não é te desenvolver somente como líder para saber ouvir, para comunicar, não. É te desenvolver como liderado, porque existe uma cobertura, existe um homem ou mulher de Deus que está sobre a sua vida, e que você precisa de aprender a se abrir com essa pessoa. Porque como que você quer que as pessoas se abram com você, se você não consegue abrir com o seu líder? O seu líder não tem bola de cristal. Você quer que ele adivinhe o que você está passando, o que você está sentindo, o que você já viveu? Não. Então, em nome de Jesus, amém? Primeiro passo, vamos lá. Comunicador, a partir de agora, você vai escrever. Você pode escrever isso, ou se não quiser, não precisa escrever. Se quiser anotar, você pode escrever. Se não, você pode já falar. Você vai falar para esse ouvinte. Quais foram os 3 fatos, dias, momentos maravilhosos, bons da sua vida? Aqueles 3 fatos, as 3 coisas que marcaram a sua história. Que foi tão bom que quando você fala isso, você quase que chega a flutuar, sabe? Então agora você, comunicador, você vai falar para essa pessoa esses 3 momentos. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui ou não? Faço questão de colocar 3 fatos, dias ou momentos, você escolhe. É você que vai falar. Ah, Antoniel, quais foram os seus 3 dias? Olha, um dia maravilhoso para mim foi quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei durante 22 anos. Comecei lá com 18 anos de idade. Eu fui uma das pessoas, fui o mais novo que começou dentro dessa multinacional. Sim. Todos já escolheram, até eu perguntei, todos levantaram as mãos. É o comunicador. O comunicador vai colocar aí, coloca no seu papelzinho aí, ó. Quais os 3 fatos, dias, momentos maravilhosos, ok? E aí depois você vai começar a relatar. Segundo, depois você vai falar quais foram os 3 fatos, dias, momentos ruins, tristes da sua vida. Um momento muito ruim para mim foi quando meu avô morreu. Quando meu avô foi uma das maiores referências que eu tive na minha vida. Meu avô que levou toda a família a conhecer o Evangelho. Ele era católico, apostólico, romano, levou todo mundo para a igreja católica, mas quando se converteu, ele tinha esse poder de persuasão, ele tinha essa influência sobre a família, ele levou todo mundo para mim. Foi um momento muito triste quando o meu avô morreu. Ok, gente? Aí terceiro momento, se você pudesse voltar no tempo e escolher um desses 6 fatos, dias, momentos, para qual você voltaria? Não. Se quiser escrever, pode escrever. Se não quiser, não tem problema. Isso aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu só estou...
Isso. O que eu estou falando para vocês escreverem, por quê? Tem pessoas que depois chegam na sua casa e quer entender aquilo dali. Por exemplo, hoje, o comunicador, o ouvinte não vai fazer isso. E de repente o ouvinte vai querer fazer isso depois, para poder entender um pouco. Você vai entender daqui a pouco a dinâmica, tá? Por enquanto o importante é vocês entenderem como nós vamos estar caminhando aqui. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem ou não? Alguma dúvida? Então tá. Então, vamos lá. E aí depois, tem mais alguma coisa. Aí, olha só o comunicador. Perdão, o ouvinte. Olha aqui o ouvinte. Pastor Gilberto é como ouvinte, né, pastor? Daqui a pouco o pastor Gilberto vai virar para o irmão. É sério? Ó, Jesus. Então vamos lá. Aí aqui, ó, o ouvinte, depois que essa pessoa contar para ele, o comunicador contar o 1, 2 e o 3, aí o ouvinte vai perguntar: tem mais alguma coisa que você acredita ser muito importante você compartilhar comigo? Gente, vocês vão estar entrando numa área dessa pessoa agora, que traz momentos bons, mas momentos de tristeza. Você vai estar conhecendo essa pessoa a fundo. Você vai estar conhecendo essa pessoa, suas crenças limitantes. Lembra da nossa primeira aula? Os fatos, os valores, enfim, aquilo que marcou essa pessoa. Respeite a história dessa pessoa, respeite a experiência. Você vai estar entrando numa área agora que você tem que ter muito tato, muito jeito para você ouvir. Depois, com todo cuidado, você vai mostrar para essa pessoa que você respeita a história dela e vai perguntar: tem algo a mais, algo importante, algo que você se lembrou agora, que você tem um desejo de compartilhar comigo? E aí sim, depois, para finalizar, o que te move, o que te motiva, o que faz você acordar todos os dias e levantar da cama? Queridos, a primeira dinâmica que eu fiz isso com uma pessoa, eu fiquei assustado. E aí você agora tem que ter cuidado, hein, ouvinte? A primeira pessoa não tinha lembranças de bons dias, não conseguia lembrar nenhum fato sequer bom que havia acontecido na sua vida, só lembrava da desgraça. De cara eu peguei um melancólico, ele só lembrava das coisas ruins que tinham acontecido. E aí, qual foi o meu papel ali com ele como comunicador? Eu tive que trabalhar como ouvinte. Qual foi? Eu tive que ouvir a história dele, a experiência dele, e depois sim, aí tive que me comunicar bem, para poder desenvolver essa pessoa, para que ela tivesse uma visão, que a sua história não era algo de ruim, mas era algo que poderia ser trabalhado, para ele poder construir um futuro muito melhor. Mas o presente, esse momento que nós estamos, passado nós não podemos mexer, futuro não temos a certeza se estaremos lá. A única certeza que nós temos é o hoje, é o aqui, é o presente. Então nós precisamos de saber o que motiva essa pessoa, para poder tirar essa pessoa do estado atual, o estado que ela se encontra, e colocá-la no estado desejado. Esse é o nosso trabalho, no estado atual, e ajudando a construir essa ponte para que ela chegue no estado desejado. Amém? Tudo bem? Vamos lá. Olha, sim, irmã. 3. Sim. Olha, aqui ó, se você pudesse voltar no tempo, escolher um desses 6 fatos, dias, momentos para qual você voltaria. Eu vou te dar um exemplo. Os meus 3 momentos bons foram sensacionais, espetacular. Eu queria viver eles mais vezes, mas se eu pudesse voltar, eu não voltaria nos 3 momentos bons, mas eu voltaria uma das coisas ruins que aconteceu comigo lá atrás, que foi do meu avô. Por quê? Quando meu avô estava mal, eu ainda era muito novo, tal, mas eu estava com uma namoradinha, e eu não participei tanto ali com o meu avô como eu poderia ter participado. Então eu acabei muitas vezes ali, estava iniciando no emprego, iniciando no trabalho. Eu comecei muito mais fazendo outras coisas do que dar devida atenção para ele. Hoje eu fui curado para a glória de Deus nisso, mas antes de eu ir para o encontro com Deus, isso me matava, isso para mim me arrebentava. Eu tinha uma ferida gigantesca dentro de mim, porque eu me cobrava disso daí. Hoje não, hoje eu olho para esse lado como uma coisa boa. Hoje eu procuro aproveitar cada
cada oportunidade que eu tenho com as pessoas que eu amo, e principalmente se elas estão passando um momento difícil, eu procuro o quê? Mostrar para elas um ombro amigo, dar um ombro amigo, estar presente com eles nesse momento, para que eu possa amanhã ou depois saber tudo que eu podia ter feito eu fiz, então valeu a pena. Ok? Então deixa a pessoa bem livre para ela poder voltar na sua história, é a história dela, até porque você como ouvinte vai ter que saber, ela está curada ou não está curada? Mais alguma dúvida ou podemos começar? Podemos? Bom não. Tem como colocar um louvor bem baixinho de fundo, mas bem baixinho para não atrapalhar, porque tem pessoas que falam muito baixo, então não pode atrapalhar. Gente, olha só. São 9h54, tá? Nós teremos 30 minutos, para poder finalizar isso daí. Na hora que eu falar já, começamos. Então se tiver alguma dúvida, esse é um momento, Natália. Então, aí vai de cada um. A Natália me fez uma pergunta muito boa. O ouvinte, ele vai só ouvir ou ele vai anotar? Eu, por exemplo, eu como ouvinte, eu tenho um hábito, tá? Quando o assunto é muito estendido, eu pego e anoto alguns pontos, porque senão depois, quando eu for dar um conselho, vai ficar meio sem pé e sem cabeça, né? Então eu procuro anotar, eu pego alguma coisa que ela falou ali e só marco algo, que aqui dali já vai, é um gatilho da mente que já vai me lembrar, né? Vai me levar aonde ela falou aquilo, então eu já tenho. Ela falou alguma coisa azul, camisa azul, camisa azul. Então quando eu falar, eu já sei, nossa, aquele dia eu estava com aquela camisa azul, para mim foi terrível aquele momento, sei o quê. Então eu coloco uma palavra que me lembre, então eu pego e anoto. Agora se você começar a escrever muito, eu acho que você não vai talvez conseguir ouvir na essência. Se você for auditivo dentro do seu perfil comportamental, nós vamos trabalhar isso daqui 2 aulas. Se você for auditivo, pode ser que você tenha essa facilidade. Eu sou digital, então eu não tenho essa facilidade tanto. Então, amém, gente? Então presta atenção. Tenha liberdade agora. O único ponto para você como ouvinte, ouvir na essência. Pergunta? Era quase que colocar missão impossível agora, né? Amém. Vamos lá. Começa então. Aqui ainda a percorrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lógico que quando você vai dar um conselho, quando você vai ouvir uma pessoa, você não pode ficar limitando o tempo. É que nós estamos aqui num treinamento, na escola, numa dinâmica. Então eu preciso de trabalhar isso. Amém? Não fica triste comigo não, mas é porque realmente estou olhando aqui a hora, senão a gente não vai conseguir finalizar hoje, precisamos de finalizar. Depois, se você sentir, se os dois se sentirem confortável, vocês continuam depois desse momento, acho que vai ser joia, não só para estreitar relacionamentos, mas também para fortalecer aí a vida espiritual um do outro, essa coisa de ser líder, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Eu preciso de 4 pessoas aqui na frente, 2 comunicadores e 2 ouvintes. Poxa, eu confesso que eu fiquei emocionado, eu vim para cá, virei, eu vi pessoas assim se abrir. Vem, Léo, sabia que você ia vir, Léo, você estava tão... O Léo estava vivendo ali realmente intensamente a história. Isso, vem mais 2, por favor. 2 que se sintam confortáveis, por favor. Não. Olha que legal. Vem cá, fica 2 à esquerda e 2 à direita. Prometo que os que estão à esquerda não são malditos não, são abençoados também. Isso, poxa, que legal. Uai, é essa menina que canta aquele hino lá no... Gente, eu esqueci o nome do louvor, agora é a cara dela. A Kemily. Vocês são gêmeas? Amém. Pode desligar, querido, por gentileza. Vamos lá, pode voltar com as cadeiras para os lugares, por favor. Cadê a minha mão aqui? Ô Roberta 2, cadê minha mão? Ué,
Apóstolo, já ligou, apóstolo? Já? Chega para lá então, por gentileza. Isso. Pode, Léo, chega, pega. Ó, presta atenção presta atenção no apóstolo, por favor. Vem cá. Me ajuda. Ah, que você é preguiçosa, menina. Já quer sentar? Gente, vamos lá. Rapidinho, antes de eu ouvir aqui os 4. Tá ligado? Vamos lá. Antes de eu ouvir os 4. Uma lição com isso daí, vai. Primeira lição, o que vocês aprenderam com isso? Para mim foi excelente ouvir. Poxa, que legal. Vamos lá, mais uma lição. Hã? Vamos lá, você era o ouvinte ou comunicador? Comunicador? Digamos assim, para você foi bom o desabafo? Legal. Sim. O apóstolo, ele está me atrapalhando. Eu vou dar o microfone para ele e vou deixar ele ficar aqui. O ruim às vezes... Brincadeira. Gente, faz favor. Coloca pode ser um colchetezinho, o que você quiser aqui e tal. E coloca assim, igreja. Não? Isso, pode fechar, só fazer aqui. Pode fechar assim mesmo, ó. E coloca assim, igreja. Igreja é um lugar de pessoas curadas, de pessoas doentes, de pessoas não tão curadas. Igreja somos nós, e não as 4 paredes. Igreja precisa de aprender a se comunicar, precisa, mas também precisa de saber ouvir. Igreja precisa de aprender a não julgar, e sim estender a mão. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, presta atenção nisso vocês, hein? Não é eu vou fazer perguntas, mas não é para expor o que foi falado. Tem coisa aqui que é particular, que compete à pessoa. Amém? Só levanta a mão. Não levanta a mão, só balança a cabecinha aí. Essa pessoa com quem você fez essa parceria tremenda aí agora, você via essa pessoa, mas você imaginava que ela tinha essa história que só agora você foi conhecer? Hã? Às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pela capa que eu digo não no sentido ruim, naquele sentido de vestir uma capa, se esconder de quem é, não é. Mas muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, achamos e até taxamos, até julgamos, sem conhecer a história. Depois desse bate-papo, de saber ouvir na essência, será que você pensaria 2 vezes antes de julgar a história, aliás, de julgar essa pessoa sem conhecer a sua história? Nós temos alguns aprendizados. Isso é igreja. Como igreja, nós precisamos estar super motivados para fazer o que fazemos. De entender que aqui tem pessoas curadas, mas pessoas também não tão curadas. Pessoas bem resolvidas, mas pessoas que às vezes podem estar até liderando alguma coisa e ainda não está tão bem resolvida como poderia ou deveria estar. Você consegue entender isso ou não? Por favor, apóstolo. Sim. Eu costumo comparar muito a igreja. Há muitas pessoas que querem chegar na igreja. Eu digo que elas querem ver como se fosse uma cristaleira. Aquele móvel antigo cheio de cristais bonitos que ninguém tocava, ninguém podia pôr a mão, tudo perfeito e maravilhoso. Mas na realidade a igreja não é assim. Eu vejo a igreja como um hospital.
Um hospital onde tem médicos, tem enfermeiros, né, que estão ajudando pessoas que estão chegando muito doentes. Porém, os médicos e os enfermeiros também têm as suas necessidades, onde cada um, quando se curar, quando estiver melhor, também pode ajudar aquele que está pior. Quando a gente olha para a igreja nesse nível, não quer dizer que está todo mundo doente, não é isso, mas todo mundo tem algum tipo de enfermidade. Se você olhar para um médico, você vai ver que ele precisa de um outro médico para ajudá-lo. Então, quando a gente entender que igreja é isso, nós vamos nos despir da ideia de que nós temos que ser um lugar perfeito, mas sim um lugar de cura. Perfeito, ótimo. Eu costumo dizer que a igreja ela é dividida em duas partes, apesar que a gente não gosta muito dessa palavra divisão, mas ela é clínica e escola. Tem alguns médicos que além deles medicar, né, deles estar ali clinicando, eles também dão aula. Já viram isso ou não? Aqueles que já estão bem conhecedores do assunto, que já tem mais profundidade. Mas até estes, em algum momento, eles precisam de um mestre. Então na igreja não é diferente, é como o apóstolo comentou, é um local de clínica, é um hospital, é uma clínica, onde as pessoas chegam doentes, chegam com problemas, mas que também precisam de se preparar para poder dar aula, para poder ajudar, para poder fazer o que vocês estão aqui hoje se propondo a fazer. Agora, não quer dizer isso, gente, que vocês também não precisam. Tem alguns temas, alguns assuntos que vocês pegaram aí, que vocês têm que ter a humildade de reconhecer que você ainda não está totalmente preparado para poder ajudar essa pessoa. E aí você precisa vir na pastora, você precisa vir no apóstolo, help. Preciso de um socorro, preciso de uma ajuda. Me ajuda porque esse caso, ele hoje ainda não estou preparado para ele. Amém, gente? Vocês conseguem entender isso ou não? Tem situações que acontecem na minha vida que eu nunca me deparei. Pastor Renato, eu ligo para o meu pastor. Eu vou lá em São Gonçalo, atrás dele, eu ligo para ele: pastor, me ajuda aqui. Peguei uma situação aqui que eu nunca vi, e agora? Como que é isso? Ô filho, calma, tal, assim, assado, vai por esse caminho, tal e tal. Amém, queridos? Então nós precisamos de ter esse entendimento. Ok? Algum ponto aí, algum comentário ainda ou não? Rapidinho, sim, pastor. Em cima do que o apóstolo falou, né, da igreja, a gente poder enxergar a igreja como um hospital, como uma clínica, é que aqueles que chegam doentes aqui, eles têm a oportunidade de amanhã eles serem ou os enfermeiros ou os médicos também dessa clínica, né? Hoje você chega doente, mas amanhã você pode ser aquele que vai ajudar um doente que está chegando. E por isso é importante essa preparação, o que nós estamos fazendo aqui. E eu achei muito interessante a gente que aprendeu a ser o ouvinte, por causa do chamado, por causa do aprendizado. Hoje eu me coloquei de comunicador. E foi uma experiência muito boa. A gente poder ouvir, poder falar, né, para poder a gente saber que a gente ainda tem muita coisa para falar. Amém? Amém. Gente, é verdade, tá? Quando eu fui para a igreja, teve um presbítero que virou e falou assim com o meu pastor, né? Meu pai na fé. Hoje não é meu pastor, vai ser meu eterno pastor, com a gratidão eterna que eu tenho por ele. Virou para o pastor Guinelli e falou para ele: você é louco, abre mão disso, que isso aí não vale nada. Nem ele e nem a família dele vale nada, isso é problemático. Isso aí não quer saber de nada de Deus. Abre mão, não perde tempo com isso não. O pastor Guinello falou: olha, você só me incentivou a lutar por ele e por toda a família. Hoje, pela misericórdia, eu cheguei realmente arrebentado. Cheguei, me entendam por favor, eu cheguei com câncer, digamos assim, a pior doença, porque eu era o mais problemático que tinha ali dentro. Eu era realmente, dava muito problema para eles, mas pela misericórdia de Deus, a luta do pastor Guinello, a perseverança do pastor Guinello, hoje pela misericórdia e graça de Deus, sou um pastor. Meu irmão Daniel é um pastor, o Taylor não é um pastor, mas tem um chamado pastoral, está na igreja, firme para a glória de Deus, a Cássia, a Cassielen, e o meu pai é um presbítero de excelência na casa do Senhor.
Toda a minha família, minha mãe é uma intercessora que quando dobra o joelho, eu brinco, era mãe, mas como que Deus é puxar saco da senhora, impressionante. Eu passo tanto tempo orando, a senhora vai, dobra o joelho, uma coisinha só, dobra o joelho e pum, rapidinho. É impressionante como que ela tem intimidade com o Pai. Então, hoje eu posso dizer que eu e minha casa, né, toda a minha família, meus parentes, hoje estão servindo ao Senhor, mas todos chegaram muito doentes e desacreditados. Então isso que o apóstolo falou e o pastor também falou é muito importante. Entenda que tem pessoas que vêm, e nós, todos nós, temos alguma área na nossa vida que ainda precisa de ser desenvolvida. Amém, queridos? Bem rapidinho, eu quero ouvir tanto o ouvinte quanto o comunicador. Qual foi a experiência? Como que foi isso para vocês? Mas sem relatar, a não ser que o comunicador se sinta à vontade para falar algo que é mais pessoal. Caso contrário, não. Só quero ouvir de vocês. Qual foi a experiência para vocês? Como que foi estar na condição de ouvinte? Como que foi estar na condição de comunicador? Como que foi para o comunicador esse desabafo? Eu vi pessoas, e não foi uma única pessoa, eu vi pessoas chorando, se entregando mesmo ali, né? Abrindo o coração. Esse é um momento importante, porque essa pessoa, não tenho dúvida, que tirou uma tonelada do seu ombro aí, queridos. Já vai sair daqui mais aliviado, verdade ou não? Então isso é muito jóia, amém? Vamos lá, Léo, começa contigo? Vai, quem? Olha lá, Fabiana. Então, eu fui a ouvinte, e para quem me conhece, né, sabe que eu falo demais, e me colocar na posição de ouvinte foi uma experiência muito gratificante, né? Eu tive uma experiência de poder entender o que a Iane queria passar e a necessidade que ela tinha de estar se abrindo para mim. Porque é difícil para a gente que fala muito, que só quer falar, se colocar na posição de ouvir. Então, assim, todo momento eu deixei ela bem à vontade, não julguei. E eu acho que a gente precisa mais disso, de saber ouvir, porque às vezes a pessoa está precisando desse momento. Então, assim, no momento certo, como o pastor Antoniel falou, eu fui, dei o direcionamento do que ela precisa fazer, e eu creio que para ela foi muito diferente. Então, assim, ela vai poder falar melhor, mas eu digo que como ouvinte, uma experiência muito. Aprendi a ouvir mais, sabe, sem julgar. E é muito bom quando a gente pode ouvir a pessoa. Eu digo que ouvir é o melhor remédio. Eu, como comunicadora, eu assim, vi a Fabi não só como líder, mas como amiga também. E Deus é tão perfeito que eu já tinha pensado em me abrir com ela outras vezes, porque ela é líder da rede de mulheres. E ali eu consegui me expor às necessidades, ao que estava assim, preso mesmo em mim. Ela me deu conselho demais como amiga, como mulher experiente, servente a Deus, sabe? E eu consegui confiar totalmente nela. Eu acho que se eu tivesse com outra pessoa, eu não ia me abrir tanto como eu abri com ela. E ela me deu um conselho, assim, que vou levar para o resto da vida. Eu jamais vou esquecer. Vai ser uma amiga mesmo, de verdade, que eu vou poder contar sempre. E é isso aí. Aplaudo o Senhor pela vida das duas. Eu ia perguntar para a Iane se ela se sentiu à vontade. Preciso perguntar? Gente, um dos remédios, dos melhores remédios, tanto para a igreja quanto para a célula, para todo grupo, menor ou maior, é saber se comunicar e saber ouvir. E ter motivação para fazer aquilo que faz, para fazer com amor, não é verdade? E agora, Vitor ou Léo? Bom, Vitor e Léo, vai ter um show aí 7h30. Só Deus e minha esposa sabe a dificuldade que eu tenho para me comunicar. E você resumir a sua vida assim em 30 minutos para uma pessoa que você nunca conversou direito, sabe? Eu já tinha ficado meio tenso ali porque eu falei assim, pô, quem que eu vou escolher? Aí o Léo me escolheu, graças a Deus. Aí gostei muito dele ter me ouvido na essência, olho no olho, e principalmente o feedback no final, entendeu? Mas ó, os 30 minutos foram poucos, tá? Tem que ser no mínimo aí até 1 hora. Show de bola. Amém. Léo. Glória!
Queridos, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por ter escolhido o Vitor. Né? No momento que falou que ia ter que ser com alguém, eu já imaginava mais ou menos a dinâmica. Né? Pela caminhada a gente tem algumas experiências, mas eu falei assim, é ele que eu vou escolher. Ele que eu vou escolher porque realmente a gente não se conhece de fato. A gente se cumprimenta na entrada da igreja, agora não, agora a gente se conhece. E foi de uma alegria muito grande, gente. Sabe por quê? Pela confiança, né, que o Vitor depositou em mim, né? E eu pude ver, assim como ele está falando aqui, que ele é acanhado e tal, mas eu vi assim uma facilidade de comunicar dele. Sério, tá? Eu vi você assim com uma, sabe, fluía com facilidade. Você não tinha dificuldade de se comunicar, né? É o exercício, né? Ou seja, onde eu quero chegar, você pode até aplicá-lo, eu não sei qual é o seu trabalho, depois a gente vai se conhecer mais, né? Mas certamente você pode alcançar muito mais do que talvez você acha que não alcançou ainda. E a outra experiência que agora eu vou falar, gente, geralmente, como o pastor Antônio bateu muito na tecla, eu falei assim, eu não vou fazer nenhuma interação enquanto estou ouvindo, né? Porque às vezes a gente que ouve, Vitor, às vezes a gente dá uma interagida no meio. Eu falei, não, dessa vez eu vou ouvir mesmo, vou resistir. Não, obviamente não foi fardo para mim não, tá? Pelo contrário, né? Também aprendi fazendo essa experiência. E eu digo o seguinte, um dos pontos que isso eu acho que não há problema nenhum em falar, é quando ele disse que o melhor amigo dele também se chamava Leonardo, né? Então Deus é assim, gente, Ele prepara tudo. Eu tenho certeza que Ele preparou todos para todos, e certamente nós vamos viver um novo tempo, tá bom? Aplaudo o Senhor pela vida deles. Deus abençoe vocês. O Vitor já tem discipulador? Preciso falar alguma coisa? Amém, queridos? Glória a Deus. Minha mão, por favor. Vamos lá, vamos pular então. Deu para desenvolver aí? Deu para aprender ou não? Vamos lá, rapidinho. Gente, entrando agora para a quarta competência, gestão de conflitos. Isso é coisa séria. Gestão de conflitos para um líder é essencial. Gestão de conflitos nos dois sentidos, conflitos externos e internos. Você precisa de aprender a administrar, gerir, né, de ser gestor desse negócio, senão você acaba se tornando um escravo disso. Se você não consegue administrar bem o que está aí dentro, esqueci o nome do nosso irmão lá que você pega no pé dele, Adailton. Não sei, eu não sei. O Adailton compartilhando algumas experiências comigo, e aqui no segundo encontro, ou terceiro encontro, segundo nós somos gestão de tempo. No terceiro encontro ele fez aqui, ele trouxe um comentário que foi muito pertinente, não só para o momento, mas que é válido para hoje também. Temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, porque se você não souber administrar isso, você sai pior do que a pessoa. Foi isso ou não, Adailton, mais ou menos que você quis dizer, não foi? Não vou deixar você falar hoje não, hoje não pode não. Não, até podia, agora não dá mais por causa do tempo. Brincadeira, mas é sempre válido. Então, queridos, olha só, a questão toda, se você não souber ouvir e filtrar isso, você fica muito batido, você fica arrebentado. A história da pessoa pode fazer com que você ganhe forças para poder ajudá-la e ver que tem pessoas muito piores do que você. Com aquela murmuraçãozinha, você vai começar a fazer um propósito agora, o seu jejum vai ser diferente. Vai ser um jejum de murmuração, não murmurar. Já fez isso? É ótimo. Nós agora em maio entramos agora em 40 dias sem murmuração. E aí daquele que murmurar. Então, queridos, presta atenção, isso é coisa séria. Você precisa de saber filtrar, administrar isso. Porque senão você entra num conflito gigantesco interno. E você tem como líder saber administrar, saber entender
que vai vir bomba e chumbo grosso lá de fora. Não adianta você achar que você como líder não vai ter conflito, vai ter. É muito lindo, né, ver aqui a Fabiana e a Yane falando. É muito lindo ver aqui a dupla, mas não agora mundana, mas a dupla, eu não gosto muito desse termo gospel, mas amém, vamos lá. Essa dupla gospel, né, Vitor e Léo. Então, é muito legal você ver isso, é muito joia você ver essa afinidade nesse momento. Mas no decorrer dessa caminhada, haverão conflitos. Isso é fato. Teremos conflitos. Eu não tenho dúvidas que você ama o seu apóstolo, ama a sua pastora, mas em algum momento eles vão confrontar vocês em determinado assunto que vai morder a língua. E se não for Deus na sua vida, somente o Espírito Santo de Deus, você querer até sair da igreja. E alguns saem e depois voltam e falam: poxa, apóstolo, pastor, você tinha razão. É assim ou não? Ou só na Cipivan que acontece isso? No Celebrar, não, no Projeto Celebrar não acontece isso? Então essa questão de gestão de conflitos para um líder é gigantesco. Lembra da ordem? Saber ouvir, comunicar, motivação. Quem sabe ouvir, quem sabe se comunicar, quem tem motivação, consegue administrar isso daqui melhor. Gestão de conflitos. Queridos, os conflitos e problemas devem ser expostos, discutidos e esclarecidos. Não é ser exposto no sentido, por isso que eu falei que, olha, cuidado, não vai expor ninguém. Não é chegar aqui e contar o problema para as pessoas, mas precisa do liderado se abrir com o seu líder. Precisa da ovelha abrir com o seu pastor. É necessário que o líder... Eu já vi líderes, queridos, acontece um problema, acontece outro problema, e vai, não, uma hora ele vai parar de fazer isso, uma hora isso vai passar. Não passa, porque se passar hoje, amanhã ou depois, isso volta à tona. Então o problema não pode deixar passar, o mal se corta Um grande problema dos líderes atuais é que não quer buscar a causa e somente o efeito. Não, nós como gestores precisamos de entender que temos que tratar a causa e não somente o efeito. O efeito é muito fácil, qualquer um pode ver, qualquer um pode perceber, mas a causa, somente sabendo ouvir e ouvir na essência, sabendo se comunicar para poder tratar a causa, a raiz, e direto naquela questão para que aquilo não volte mais a se manifestar. Por que algumas pessoas você até acha que elas estão firmes, que elas estão bem na igreja, mas depois com a caminhada volta a cair, volta a queda, volta a ter problemas? Já viram isso ou não? Às vezes não são pessoas tão instáveis, né? Porque tem pessoas que são instáveis demais, é muitos altos e baixos, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas tem pessoas que não é assim, tem pessoas que passam, fica aí 1 ano, 2 anos bem, mas daqui a pouco vem um momento e pá, na chão, cai, porque aquilo não foi trabalhado na raiz, na causa, e sim somente o efeito. Então aparentemente, momentaneamente estava bem, mas não estava. Então é necessário. Um outro ponto, receptividade objetiva na hora de escutar as críticas. Trabalhar em equipe não é só criticar os parceiros, saber ouvir é fundamental. Quer ver uma coisa que mata um líder? É o liderado chegar perto dele e falar com ele: poxa, olha só, querido, poxa, eu também estou tentando falar com você, você nunca tem tempo para mim. Poxa, eu queria parar contigo para poder você ouvir a minha situação, o que eu estou passando, mas você não para. Então, como líderes, nós precisamos de entender que a visibilidade, por sermos públicos, por termos pessoas nos assistindo, nos acompanhando, nós estamos sujeitos a isso, a falhar. Nós não somos super-heróis, em algum momento nós vamos falhar e precisamos de estar abertos à crítica. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, versículo 31. Quem ouve, estou aqui lendo a NVI, tá? Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. O tolo sempre se acha na razão. Somente os sábios conseguem entender que eu cresço muito mais quando eu ouço do que quando eu falo. Quando eu ouço,
quando alguém me demonstra, quando alguém mostra-me alguma atitude falha, algo que eu errei, algo que não foi legal, e eu ouço, eu filtro, eu aprendo, eu executo uma melhoria, eu estou crescendo. Ou seja, o que a Bíblia diz? Terá lugar permanente entre os sábios. Vocês conseguem entender isso ou não? Então, um dos pontos que você precisa entender, gestão de conflitos é estar aberto à crítica. Coloca, por favor, na frente. Gestão de conflitos, você precisa estar aberto à crítica. Não pense que você jamais será criticado em algum momento que você está equivocado. Você pode estar fazendo um trabalho belíssimo, você pode estar desenvolvendo muito bem o seu projeto, mas em algum momento você vai ser criticado. Tem aqueles que criticam por criticar porque são julgadores, enfim. Mas em algum momento pode acontecer de alguém trazer uma crítica, e toda crítica você precisa de parar, analisar e refletir. Foi construtiva ou destrutiva? Eu cresço com essa crítica ou eu caio com essa crítica? Terceiro ponto, integração com outros na busca de conhecimento e apoio. Outro problema, muitos conflitos vêm porque nós não queremos compartilhar com os líderes, com os mestres, com os conselheiros, as nossas dúvidas, aquilo que nós temos como inquietude, aquilo que vem tirando a nossa paz, aquilo que às vezes eu não estou tão apto para poder tratar com o outro. Então eu tenho que ter a humildade para poder buscar conselheiros que têm conhecimento de causa, para poder agregar aquilo que eu hoje não estou ciente. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Deixa eu ler uma passagem aqui para vocês, senão vai passar os 10 estudos e falar, rapaz, pastor não é tão pastor não, né? Não lê versículo nenhum com a gente. Misericórdia. Diz assim, Provérbios capítulo 15, versículo 22: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Coisa deliciosa, querida, é quando eu paro com o apóstolo Eduardo para tomar um cafezinho, com o Marcos Paulo, com o pastor Pablo Maidana, com o meu pastor Renato. É uma delícia quando eu paro, é uma troca de experiência. Como que eu cresço, como que eu aprendo, como que eu adquiro conhecimento. E às vezes num bate-papo descontraído acaba saltando algo. E foi assim que nasceu esse projeto da Escola de Renovo, tá? Nosso bate-papo não foi para a Escola de Renovo, e num bate-papo descontraído ele viu essa possibilidade de trazer. É mentira ou verdade, Apolo? Num bate-papo. Então, queridos, presta atenção. Você precisa de entender, nós não sabemos tudo. Todos que estão aqui, sem exceção, em determinada área tem alguém que sabe mais do que eu, sabe mais do que você. E aquilo que eu não estou tão preparado, não, olha lá, aí eu não consegui. E aí, meu irmão, começa a se arrebentar por dentro, né? Porque o maior conflito, o pior de todos, não é o que está fora, é o que está dentro. É verdade ou não? Porque o que está fora tem um que você aceita ou não, mas o que está dentro você não tem como fugir dele. O que está fora, a Fernanda quer falar mal de mim, beleza, eu sumi da frente da Fernanda, não vejo mais a Fernanda, e pronto, não ouço mais ela pegar no meu pé. Mas e o que está dentro, aonde eu vou, ele está comigo. É assim ou não é? Então o maior conflito é o que está aqui dentro. Mas a falta de humildade em achar que eu sei demais, que eu já consegui isso, porque é a minha caminhada, porque é a minha trajetória, porque eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, tenha humildade para saber que tem pessoas que em alguma área, ou em muitas áreas, tem mais fortalezas do que a gente. Amém ou não? E aí o problema não é você ter problema, mas é não saber o que fazer com o problema. Eu gosto de colocar isso daqui por alguns motivos. Primeiro, eu não vejo a pessoa como uma pessoa problema, como eu vejo pessoas falando. Eu era uma pessoa que eu tinha problema, eu era uma pessoa que eu gerava problema para aqueles que estavam ao meu redor, como gerei por muito tempo para o meu pastor. A partir do momento que ele cuidou de mim, que ele me discipulou, que ele me espancava, me jogava na parede, que eu aprendi muito mais apanhando do que com tapinha no ombro, como diz Eclesiastes, eu aprendi muito mais com a repreensão dele do que com os louvores dele. Então, queridos, o que acontece?
Quando ele começou a trabalhar dessa forma comigo, o problema deixou de existir, mas eu continuei sendo Antoniel. Então você precisa de entender. Tem pessoas, queridos, que estão com problemas, elas não são problemas, porque Deus não fez ninguém como um problema. Deus fez pessoas, o pecado, o diabo, a carne, a humanidade pecaminosa, é que gerou esse momento de pecado nessa pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo declara que a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Vocês conseguem entender isso ou não? Então você precisa de olhar para a pessoa, não com o olhar de dizer, que pessoa problemática, essa pessoa é um problema. Não, ela é uma pessoa e ela tem um problema. E quando você tira esse problema, como um advogado que pega causas que aparentemente para as pessoas são impossíveis, né? E aí ela ajuda a pessoa, acabou o problema da pessoa e a pessoa tem a sua vitória. É assim ou não é? Então para a gente não é diferente. Precisa de entender, tem pessoas que têm um problema, tem umas que gostam demais do problema, é verdade, mas são pessoas que têm um problema. Então a outra coisa, no outro sentido, é achar que eu sabe tudo, que pode resolver tudo que vier à sua mão, que você está preparado para tudo. Não é assim, meu irmão, não é. Chega perto do seu líder, compartilha com ele o problema, compartilha com ele o que você está passando, e aí sim, eu creio que você vai ser mais feliz. E quando as pessoas trazem um problema para você, você às vezes acaba fazendo desse problema muito maior do que as oportunidades que você tem. Como líder, você precisa entender, queridos, nós somos chamados para ser solucionadores de problemas. Problema todo mundo tem, mas nós somos chamados para elevar os pensamentos dessas pessoas, mostrando para elas que elas são capazes de sair do estado que ela está e chegar aonde realmente Deus quer que ela esteja. Amém, queridos? Vamos lá então. E aí você, como líder, você precisa entender uma coisa. Se você visse uma árvore dessa e uma outra dessa, em qual delas que você jogaria a pedra? Por quê? Fala mais alto, gente, solta. Você jogaria então nessa. Sabe o que a palavra do Senhor disse para nós? Toda árvore é reconhecida por seus. Como que você, como líder, quer ser líder e não quer receber pedrada? Como que você, como líder, foi chamado por Deus como líder, acha que você dando fruto não vai receber pedrada? Quando eu era criancinha lá em Barbacena, quando eu era criancinha lá em Minas Gerais, na minha cidadezinha, como que eu gostava de pegar um xiringuezinho e na fruta, como que eu gostava. Às vezes era até pelo prazer só de vê-la cair, não era nem para poder comer, só para vê-la cair. Em alguns momentos eu queria comer, mas às vezes era só mesmo para poder acertar, dizer, acertei o alvo. Tem pessoas que parece que se levam levantadas pelo diabo contra nós, que não é para nos destruir não, é só para nos abater, é só para poder nos jogar para baixo, porque o diabo sabe que um líder desmotivado é um líder sem poder de ação, é um líder que não oferece perigo para ele. Um líder motivado é uma bomba atômica no inferno. Um líder motivado, um líder que sabe gerir muito bem isso, que sabe que ele pode enfrentar problemas. Algum tempo atrás, eu criei uma técnica que eu a batizei de 70-30. O que é o 70-30? Tudo que eu vou fazer na minha vida, tudo, até porque por causa do meu temperamento, né? Eu sou colérico para sanguíneo, mas em alguns momentos o meu sanguíneo gostei dessa. Então eu sou muito motivado, extremamente.
pode chegar e me dar alguma coisa. Nossa, que problema, o quê? Vamos lá, tal. Mas aí o meu colérico, eu paro, começo a analisar. Pera, mas como que é isso? O que tem aqui que a gente pode tirar daqui, tal, tal e tal. Mas tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, tudo, sem exceção, eu paro, eu vejo, entro 70% motivado naquilo que eu vou fazer, isso vai dar certo, e quando eu alcançar isso, quando acabar essas 10 aulas, nós vamos estar num grande retiro, a gente vai estar comemorando, a gente vai estar glorificando, daqui a pouco a gente vai ver o Ronaldo em outro país pregando a palavra de Deus, nós vamos ver o Felipe em outra nação, nós vamos ver o Bambam, nós vamos ver a Fernanda, nós vamos ver a Jo, nós vamos ver a Natália, nós vamos ver essa igreja incendiando a terra. Eu começo dentro da minha motivação, eu começo a ver, olha só, fica arrepiado, o sanguíneo é isso, eu começo a ficar tão motivado que eu começo a imaginar vocês gerando frutos, vocês incendiando, porque essa é a minha meta, esse é o meu desejo. Eu gosto tanto de desenvolver as pessoas, que quando eu estava trabalhando com Life Coach, eu falei, poxa, é muito pouco, porque eu só estou trabalhando 1 a 1, eu quero atingir mais pessoas, aí eu pensei o quê? Vou trabalhar com líderes. Imagina se cada líder pegar somente 10 pessoas, meu Deus do céu, imagina aqui, apóstolo, 120 líderes pegando 10 pessoas apenas, são 1.200 pessoas. Gente, vocês têm noção do quanto essa igreja pode crescer? Então é muito tremendo essa questão, e aí eu entro 70%, uau! Mas aí o meu colérico, os 30%, eu entro numa situação pensando, e se der errado? E se isso não funcionar? Quais os problemas que poderão vir sobre mim? Quais as consequências? Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo prudente. E de certa forma eu estou me brindando. Eu estou o quê? Treinando as minhas emoções para que eu não sofra. Porque quando você não para poder pensar naquilo que pode dar certo, você não tira tempo para comemorar, para celebrar suas vitórias, suas conquistas. Mas quando você também não para poder pensar naquilo que pode dar errado, você pode ter um sério transtorno, porque essa frustração pode ser tão grande, que vai fazer com que você não queira mais continuar como líder, ou não acredite mais naquele projeto que é de Deus para a sua vida. Então eu entro no 70-30, eu venho e coloco tudo, uma relação daquilo que vai dar certo, como vai ser quando eu alcançar meu objetivo, como que eu vou celebrar, como que eu vou, isso é fé, é antes de acontecer, eu já creio que eu já estou vendo, amém? Então eu começo a celebrar essa vitória. Agora, e os 30, ele me prepara, que se amanhã ou depois, aquilo não acontecer, eu já estou tranquilo. Quando aconteceu há 2 anos atrás, do diretor da empresa que eu trabalhei 22 anos, quando ele me chamou numa quinta-feira, na terça-feira foram mandadas embora 365 pessoas da empresa, e fecharam o escritório do Rio. Quando ele me chamou, eu já fui para lá preparado, falei, amor, falei com a minha esposa, olha, pode ser que chegue lá, pode ser isso, isso e isso, que vai ser muito jóia. Eu comecei a fazer uma leitura de todo o cenário, mas em contrapartida, pode acontecer isso e isso, e vinha demissão. Tudo bem, eu fui para lá tranquilo. Quando eu cheguei lá, começamos a conversar, ele me fez uma proposta, queremos que você vá para Goiás. Aí eu falei, opa, a segunda hipótese vai acontecer agora eu sei que ele vai me demitir. Eu falei, não vou para Goiás, estou cansado de viajar, não aguento isso mais, sou novo, e aqui dentro me diz que eu sou novo, não adianta, não é o que eu vejo ou o que eu ouço, é o que eu creio, é o que eu acredito. Então para mim eu sou novo, mas eu não quero mais, não quero, toda hora, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, não quero isso mais para minha vida, me desculpa, eu tenho um novo projeto de vida, eu tenho outras coisas que para mim hoje me motiva mais, faz eu acordar mais motivado. Ele pegou, olha, mas aí nós temos um problema, porque a gente não sabe aonde colocar você. Eu falei, não, eu não tenho um problema, vocês têm um problema, vocês têm que saber o que vai fazer, eu não vou. Aí, tudo bem, vai para casa, nós vamos conversar entre a diretoria, vamos tentar entender o que nós vamos fazer. Na outra semana, ele mandou me chamar novamente, e aí, eu já falei com a minha esposa, meu amor, prepara a carteira de trabalho, prepara o crachá, prepara tudo, que eu já vou levar, porque pode ser que aconteça de chegar lá e falar, tudo bem, nós não temos escritório no Rio, você continua como home office, mas pode acontecer de chegar lá e falar, acabou, não dá mais. Cheguei lá, e ele falou, Antoniel, infelizmente, tentamos, mas a gente não tem mais aonde colocar você.
Não tem como. Hoje a distância do setor e aqui não é mais interessante para a gente não tem mais escritório. Hoje a necessidade é em Goiás e você não quer ir. Eu falei, não, para mim não quero. Então, infelizmente, a gente está te desligando hoje. Eu falei, não, fica tranquilo, estou em paz. Não sofri. 22 anos de empresa, não sofri. Eu me preparei para aquele momento. Então o 70-30, ele faz com que eu não sofra, não morra. Peru de Natal, que morre de véspera. Está me entendendo ou não? Está cheio de líder desse jeito, né? Que morre de véspera. Então prepare as suas emoções. Posso dar um nome para isso? Pode. Asa e raiz. E aí? Explica, por favor. Quando você, na realidade, nós somos chamados, principalmente num tempo desse, a gente é chamado para a gente voar, né? Mas você voando, você tem que ter raiz. Alguns dizem que é o ninho para você poder voltar, né? Então você tem que ter fé, você tem que confiar, mas você também precisa ter o plano B e talvez até o plano C e saber que aquilo pode acontecer, né? Amém, queridos? Ótimo. Gostei. Então vamos lá. Passando um pouquinho. Você como líder, você precisa de entender. Existem aí 4 armadilhas da mente. Augusto Cury ensina isso num livro chamado Código da Inteligência, que eu acredito que todo líder deveria ler esse livro. Esse livro é sensacional, ele traz um conhecimento gigantesco para a liderança, e gostaria muito que você conseguisse entender isso, tá? Bom, primeira armadilha do líder, da mente. A primeira armadilha da mente humana é o conformismo. O conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir e de não reagir e de aceitar passivamente as dificuldades. O conformista, ele é vítima do seu passado. O conformista, ele é vítima e não é autor da sua história. Ele sempre se vê na posição de vítima. Então tem que ter muito cuidado, porque o conformista, ele sempre ele acaba se conformando com a situação e acha que não é possível mudar esse quadro, e ele acaba sofrendo demasiadamente, seja com os seus conflitos internos, ou seja com os seus conflitos externos. Amém, gente? Vamos lá, segunda armadilha da mente, qual que é? O coitadismo. Ó céus, ó vida, ó azar. Queridos, são pessoas que têm um notável potencial. São pessoas ricas que se acham pobres. São pessoas que têm dons, que têm talentos. São pessoas que foram chamadas para fazer a diferença. Podemos aqui dizer, queridos, que são pessoas que têm um potencial gigantesco, mas joga tudo no lixo. Incorpora um papel dramático e autopunitivo de que estão programados para serem fracassados. O apóstolo chega e fala: olha, nós vamos começar uma célula em tal lugar. Esse daqui, queridos, que tem essa armadilha aí da mente humana, o coitadismo, ele fala assim: não, isso aí não vai dar certo, isso já fracassou no passado, isso aí é um plano fracassado, isso aí não dá mais jeito, isso aí não tem, isso aí é coisa do passado, já era, e nós estamos num novo tempo, isso aí esquece, esquece. E às vezes é uma pessoa que tem um potencial gigantesco para poder agregar a equipe, ao seu trabalho, à igreja, à sua família, enfim, que tem tudo para poder fazer esse negócio andar mais rápido e fazer acontecer como nós desejamos que aconteça, mas ele se faz de vítima, né? Ele está sempre esperando que os outros encorajem, o anime, o estimule com palavras tais como: ah, você é capaz, não desista, você é inteligente. São ricos e não sabem. Queridos, são pessoas que dependem das migalhas dos outros para sobreviver, de ter atenção e ser valorizado. Queridos, cuidado com isso. Eu conheço líder desse jeito, que toda hora você tem que ficar dando tapinha no ombro. Não, querida, vai lá, você tem potencial. Fica dependendo de migalhas. Cuidado com o conformismo, cuidado com o coitadismo. Terceira armadilha da mente é o medo de reconhecer os erros.
Esse é um problema sério para os líderes. O medo de reconhecer erros é, acima de tudo, o medo de assumir como um ser humano com suas imperfeições, defeitos, fragilidades, estupidez, incoerência. Muitas vezes não queremos reconhecer que somos falhos, que não somos limitados. Muitas das vezes, queridos, essa humanidade, ela traz uma supervalorização, colocando quem não está bem lá embaixo, e aqueles que estão um pouquinho na mídia, que parecem os tais. Verdade ou não? E quantos atores que conhecemos e já morreram, que suicidaram, que despertavam o público de uma forma que arrastava multidões, que todo mundo achava que era o cara, que era a mulher, e daqui a pouco o que acontece? Se suicida. Querem passar uma imagem, mas não querem tratar o que está lá dentro. Tem medo de reconhecer suas falhas. Não sei se tem 2 ou 3 anos, esqueci o nome agora, de um que suicidou nos Estados Unidos. Eu gostava dele como ator, ele fazia algumas comédias bem interessantes, bem legal, uns filmes dele. Robin Williams, não tinha palavrão, assim, eu não me lembro de nenhum filme dele com palavrão, tal, era bem, eu gostava. Hoje está difícil até de ver comédia. Eu gosto de ver um filme de comédia, mas hoje está difícil, realmente está difícil de ver. Gente, normalmente até quem é comediante, ele passa para nós o quê? Alegria. E na verdade é uma falsa alegria. É uma pessoa que não tem coragem de chegar perto do seu líder, de chegar perto de um conselheiro, se abrir e mostrar aquilo dali, né? É uma supervalorização, um endeusamento. Isso é perigoso. Tem gente que está endeusando os outros, ou até mesmo a si mesmo, tá? Por vivermos em uma sociedade que valoriza os super-heróis, negamos consciente ou inconscientemente nossa humanidade. Temos medo de assumir o que realmente somos, seres humanos falhos, que têm limitações. Sim, querido. Sim, bem lembrado. Arrastava multidões, arrastava, é verdade, verdade, bem lembrado. Agora, eu gosto dessa frase aqui do Augusto Cury. Olha o que Augusto Cury diz aqui nessa frase. Líder, presta atenção aí, você que está na escola de renovo. O excelente mestre não é o que mais sabe, mas o que mais tem consciência do que não sabe. Não é o que é viciado em ensinar, mas o mais ávido a aprender. Não é o que declara os seus acertos, mas o que reconhece suas limitações. O problema não é eu falar das minhas limitações, mas sim para quem eu vou falar. Eu não vou chegar na igreja e vou falar para todo mundo. Não vou chegar lá na rua, me dar é megafone, né? É megafone? Não é isso que chama aquele? Né? Fugiu agora o nome, é isso, Lino? Você pega e... Não, meu irmão. Eu vou chegar diante do meu líder e vou falar para ele. Eu tenho uma limitação, eu tenho uma fraqueza, eu não consigo. Essa área é uma crença limitante que eu tenho. Tudo bem ou não? Vamos lá então, caminhando para o fim. Preciso um pouquinho da paciência de vocês, rapidinho, tá? Precisamos de terminar isso aqui hoje, por favor. 4ª armadilha da mente humana, o medo de correr riscos. Logicamente, não devemos em hipótese nenhuma, não estou trazendo isso como conselho, de viver uma vida arriscada, uma vida radical, uma vida de irresponsabilidade. Não é isso. Pode sentar. Não é isso. Obrigado, tá? Não é uma vida de irresponsabilidade, não é uma vida radical sem compromisso, não é isso. Há inúmeras pessoas que travam sua inteligência, há diversas pessoas que travam o seu chamado, o seu ministério, porque tem medo de arriscar, tem medo. Ah, apóstolo, eu queria abrir uma célula na minha casa, porque os vizinhos, mas eu tenho medo, o que eles vão pensar? Ah, será que eles acham que eu estou preparado? Porque há 10 anos atrás, porque 15 anos atrás eu era isso, eu fazia aquilo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de arriscar. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós, palavra do Senhor, o que está escrito aqui, ó?
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas sim de ousadia. Ouse sonhar. Acredite nos teus sonhos, acredite nos sonhos do Projeto Celebrar, que Deus tem colocado no coração dessa liderança. Ouse sonhar, acredite, é possível, em nome de Jesus, queridos, amém ou não? Esse cara aqui, ele é muito doido, tá? Eu gosto de algumas coisas deles, algumas coisas eu sou contra. Alguns chamam ele de Tony Robbins e outros Anthony Robbins. Ele inclusive está vindo agora no IBC, onde eu fiz a minha formação coach. Ele vai ter um trabalho agora com o Zé Roberto Marques, bem legal. É um dos seus livros, e esse livro é muito joia. Se você puder, adquira esse livro, tá? Seja impresso ou seja em PDF, baratinho. Você consegue adquiri-lo em PDF baratinho aí pela internet. Deve ser no máximo uns 12, 15, 18 reais talvez, não passa disso. Desperte o gigante interior. Ele diz o seguinte, creio que uma das maiores dádivas que o Criador nos deu é da expectativa e do suspense. Como a vida seria tediosa se soubéssemos de antemão tudo o que vai acontecer. A verdade é que nunca sabemos o que vai acontecer em seguida na vida. Nos próximos momentos pode acontecer alguma coisa capaz de mudar todo o rumo e qualidade de sua vida num instante. Devemos aprender a amar a mudança, pois é a única coisa certa. Muitas das vezes a dificuldade que a pessoa tem de administrar os seus conflitos é porque são pessoas que não gostam de mudanças, não conseguem se adaptar a mudanças. E queridos, é uma coisa inevitável, o tempo todo a nossa vida está mudando. Na semana passada, o nosso amigo ali vascaíno, ele estava tentando dizer para mim que o Vasco seria campeão, já estava comemorando a vitória do time dele. Ele me ameaçou ainda dizendo que era advogado e que eu falei aqui, dei um exemplo do advogado. A vida muda o tempo todo, e hoje nós estamos aqui comemorando, dizendo que o Botafogo ganhou do Vasco. E ainda tem um corajoso que aceita a mudança. Isso é gestão de conflito. Não estou nem aí o que vão pensar, vão falar de mim, eu estou com a camisa do Vasco. Isso é líder nato, meu irmão. Não tem medo dos conflitos, nem externo e nem interno, né? Entende? Pô, meu time é uma mulambada, né? Meu time não é brincadeira não. Como que o meu time foi perder para o Botafogo que cabe dentro de um fusquinha? Ou então, eu não vou com a camisa, o que vão dizer? Vão ficar me zoando, eu vou perder. Não, querido, é sério. Querido, a única coisa que não tem como você evitar são as mudanças. Por incrível que pareça, por mais que você não queira aceitar, mas hoje você acordou mais velho do que ontem. Não é? O apóstolo Clodoaldo, eu consegui perceber nele hoje o que eu não percebi domingo passado. Ele está com o cabelo um fio a mais branco hoje na cabeça. Se vocês perceberam, eu também estou com um fio a mais a branca aqui, ó. Não está vigiando, né, irmã? Gente, tudo bem até aqui? Eu preciso de correr, rapidinho. Tá, eu não tive tempo essa semana. Semana que vem eu raspo. Gente, vamos lá, pulando agora. Vamos para a quinta competência. Rapidinho, cadê o Felipe? Felipe, passa o vídeo ali rapidinho, bem rapidinho. Preciso... Prometo para vocês que nós não vamos passar de 1 hora. Tudo bem, gente? Fiquei preocupado, hein? Não. Volta, por favor. Isso. Oi. Não está indo não? É perfeição. Está aqui dentro vídeos. Não ficou linkado, ele tinha linkado. Perfeição. Clicou não. Mas você não clicou lá, pô? Não? Não foi não, tá? Gente, vamos lá. Presta atenção rapidinho, por favor, nisso. Rapidinho. Vamos lá. Volta por isso. Não vai? Não, se não vai, então
Tá bom sim. Presta atenção nisso aí. Maravilha. Vamos lá, eu preciso aqui de uma pessoa e uma bola para que vocês venham fazer isso. Quem vai vir? Quem se candidata? Lino? Ronaldo? Roberta? Quem? Quem vai se candidatar? Queridos, agora é sério, vamos lá, presta atenção. Quem conseguiria fazer aquilo dali? Oh, mas tudo não é possível que crê? Consegue ou não consegue? Como que vocês acham que ela conseguiu isso? Hã? Presta atenção nisso. Hã? Disciplina. O que é disciplina para mim? Na minha humilde opinião, disciplina é a força de vontade para resistir à vontade. Gente, por favor, tá? Não estou falando que isso aqui está no dicionário. Por isso que eu fiz, pela minha simples concepção, minha humildade, é o que eu entendo que é disciplina. Eu vejo disciplina dessa forma. É a força de vontade para resistir à vontade. Quando eu vi isso, eu fui buscar um pouquinho sobre essa menina. O nome dela é Natália Gaudio. Ela é uma atleta da ginástica rítmica. Olha só, o que ela diz? Natália Gaudio vive essa rotina e deixou de lado outros objetivos para alcançar seu maior sonho, que é ir para as Olimpíadas. Olha o que ela declara: eu treino em média 5 horas por dia, e quando está perto de competição, a gente passa a ter 2 turnos. A carga horária sobe para 7 horas por dia, e depois, quando se aproxima, nós vamos aumentando a carga para 8 horas diária de treinamento. Quando conto às pessoas, se assustam, mas é a nossa profissão, é aquilo que eu tenho paixão em fazer. Nosso treino é repetitivo e desgastante. Repetimos a mesma série mais de 10 vezes. Se não tiver certo, a gente vai repetir. O que vocês entendem com isso? Ajuda aí. Persistência. Mas o que? Legal. Ok, agora vamos lá. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a dia de vocês, com a vida de vocês, com o ministério de vocês, com a profissão de vocês, enfim, como que vocês entendem isso e pode aplicar no cotidiano de vocês? Alcançar o objetivo. Para alcançar um objetivo é preciso perseverança, buscar perfeição, foco. E aí? O quê?
Força de vontade. Mais alguma coisa ou não? Profundo, hein? Responsabilidade. Queridos, responsabilidade, eu penso que não é aquilo que me dão para fazer, mas é aquilo que eu assumo em fazer. Porque se o apóstolo chegar perto de mim e falar comigo, olha, você vai aplicar um treinamento lá na nossa igreja, eu posso dizer sim, ou posso dizer, mas a partir do momento que eu assumo aquilo, eu tenho que ter compromisso, responsabilidade, para honrar aquilo que eu assumi. Meu amigo vascaíno, o que você falou? Determinação para fazer aquilo. Queridos, disciplina é a força de vontade para resistir à vontade. Exemplo, não sei porque o Lino quase pulou da cadeira agora, não entendi o porquê, mas tudo bem. Se eu quero emagrecer, perceba a necessidade de quê? De mudar hábitos alimentares. Preciso de me empenhar, preciso de conhecer algo a respeito. Um grande problema é que às vezes nós queremos fazer algo, mas não queremos ser especialista daquilo, não queremos conhecer mais profundo. Por que que muitas igrejas se frustram quando se fala de célula? Isso é legal, né? A célula está fazendo a igreja crescer, vamos trabalhar com célula, e ponto final, né, apóstolo? Não! O que é célula? Por que das células? Como trabalhar com células? Como desenvolver célula? Como fazer esse negócio dar certo? Como engajar as pessoas nessa visão? Aquilo que eu me proponho a fazer, eu não posso somente ter conhecimento superficial, eu tenho que ter conhecimento de causa, eu tenho que ter conhecimento profundo, eu tenho que me tornar um especialista naquilo que eu faço. A Natália Gaudio, ela declara aqui que para ela conquistar isso, para ela ter êxito, para ter conquistado essa Olimpíadas, ela teve que simplesmente abrir mão de... Queridos, olha o que ela declara, depois você pode ler, procura lá no Google, você vai ver, falando sobre a Natália Gaudio. Ela abriu mão de estar com as amigas no shopping, ela abriu mão de passeio com os pais para a praia, ela abriu mão de muita coisa gostosa que ela queria fazer, mas ela tinha um objetivo. Ela estava focada, ela teve determinação, ela sabia o que ela queria ter. Então com isso ela fez o quê? Ela começou a buscar a perfeição naquilo que ela fazia. Ela se tornou uma especialista. Os campeões não são simplesmente aqueles que pegam algo para fazer, mas é aqueles que se especializam naquilo que eles começam a fazer. Você só vai ter êxito naquilo que você faz se você se tornar um especialista. Eu conheço pessoas que assumem liderança de igreja e nem sequer lê a Bíblia. Não quer ter uma vida de oração, não quer pagar um preço, quer ter os louros do conhecimento. Esses dias chegou uma pessoa perto de mim e falou assim para mim: pastor, pastor, eu ainda vou ter o conhecimento que o senhor tem e vou ainda fazer mais do que o senhor. Aí eu falei: filho, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a sua vida como um dia o pastor Guinelo profetizou sobre a minha vida, e isso vem acontecendo. Você vai em lugares onde eu não fui e nem vou. Você vai fazer 100 vezes mais, em nome de Jesus. Aí ele, amém, quase que falou línguas estranhas e pulou. Mas não sei porque, na hora que eu ia virar, me deu um start. Eu falei: peraí, mas filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o preço que você tem pagado para isso? Quanto tempo você tem tirado para a leitura da palavra? Quantos livros que você já leu nesse mês, nesse ano? Já estamos entrando no quarto, isso foi logo no início do mês, já estamos entrando no quarto mês do ano. Quantos livros que você já leu até aqui? Muitas pessoas querem, mas não querem pagar o preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Se você quer emagrecer, tem um preço. Já viu as pessoas que querem ficar forte, que vão para a academia? É de um dia para o outro? É num piscar de olhos? É?
Alguém falou que vou perguntar qual é o segredo, eu quero. Não, está repreendido em nome de Jesus. Estou falando de forma saudável, de forma normal, natural. E nem é bomba é de um dia para o outro. Ainda tem até aquilo contaminar a pessoa toda por dentro, ainda tem um processo ainda. É mais rápido, porém tem um processo. Então não é de um dia para o outro. Amém, gente? Então, ali eu dou um exemplo. Se preciso me empenhar em conhecer algo a respeito, a mudar meus hábitos. Exemplo, intervalo mínimo de 2 horas entre refeições, idealmente 3 e não mais 4, vale para tudo. Se há algum aspecto da palavra que você ouviu e sente que precisa mudar, que precisa melhorar, primeiro você precisa ter clareza do que quer e entender a importância daquilo. Tudo bem ou não? A disciplina é a capacidade de se manter focado nas tarefas necessárias para a concretização de uma meta sem se desviar e sem perder a motivação. É desse jeito? Amém, gente? Disciplina, você precisa decidir o que você quer em seu futuro e aprender a colocar metas. Nós vamos trabalhar com isso agora no 3º módulo. Você precisa trabalhar com metas, com prazos diários, semanais, mensais, anuais, 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos. Escreva suas metas, coloque as datas. Eu já falei isso aqui para vocês. Um estudo que saiu na Fortine, é o seguinte, que apenas 5% da população brasileira trabalha com metas. E por incrível que pareça, coincidentemente, apenas 5% da população brasileira é bem sucedida em relação aos 95% que trabalham duro, mas não conseguem nada na vida. Mas às vezes a pessoa não tem disciplina. Não adianta a gente vir aqui falar sobre saber ouvir, não adianta chegar aqui e falar sobre comunicação, não adianta chegar aqui e falar sobre motivação, não adianta chegar aqui e falar sobre gestão de conflitos, se você não tiver disciplina para manter tudo aquilo que você ouviu. Você vai ouvir, você vai colocar hoje em prática, mas se você não tiver disciplina, amanhã você perde tudo. Disciplina é a força de vontade para resistir à vontade. Natália Gaudi, ela teve que ter força de vontade para resistir à vontade de ir para o shopping, de sair para um restaurante, de ir para a praia. Para quem quer emagrecer, disciplina é a força de vontade para resistir à vontade de comer fora da hora, de comer aquilo que não pode, de comer além da conta. Então disciplina é eu ter o meu foco, o meu objetivo, saber o que eu quero e lutar para chegar até lá. Tudo bem até aqui ou não? Disciplina, querido, quer vencer? Tenha disciplina, força de vontade para resistir à vontade. Eu falei isso para esse jovem da nossa igreja. Você quer mesmo? Você tem que ter disciplina. Você quer ter conhecimento? Abra mão de ficar assistindo televisão. Abra mão durante 90 dias, 100 dias, 120 dias. Para quando que você quer o seu objetivo? Tem uma pessoa agora, bem próxima, né, família, e está com um objetivo, quer passar num concurso, porém, às vezes fica 1 hora, 2 horas, perdendo tempo com televisão, fazendo coisas que não vai agregar nada no seu conhecimento. Falei, não, para com isso, perda de tempo. Se você quer passar nesse concurso, você tem que ter disciplina, a força de vontade para resistir à vontade. Você vai ter que abrir mão da sua televisão, você vai ter que ler muitos livros, os livros mais relevantes sobre as suas atividades. Você vai precisar, querido, escutar áudios de desenvolvimento pessoal, todos os dias. Participe de seminários, onde você possa desenvolver novas habilidades, novas competências. Você tem que ter disciplina, senão você vai parar no meio do caminho. Tudo bem ou não? Alguma pergunta até aqui? Estamos caminhando para o fim então. E aqui eu quero trazer para vocês alguns pensamentos e comportamento, modelo mental, para poder te ajudar. Se não, queridos, isso aqui, a minha mão direita já me abandonou. Foi arrebatada, será? E nós ficamos? Então presta atenção, aqui ó, disciplina
disciplina, força de vontade para resistir à vontade. E aí isso começa a ter que trabalhar, seja o saber ouvir, a comunicação, motivação, gestão de conflitos, seja aqui, querido, também a disciplina. Você vai ter que ter pensamentos e comportamentos que vão te levar a chegar até tal ponto. Albert Ellis fala algo que eu gosto muito: aquilo que eu penso afeta aquilo que eu sinto, que afeta aquilo que eu falo, que afeta aquilo que eu faço. Então presta atenção: eu penso, eu sinto, eu falo, repita comigo: eu penso, eu sinto, eu falo e eu faço. Ó, cuidado, eu vi gente aí quase fazendo um sinal da cruz, hein? Cuidado. Queridos, é sério, eu gosto de algumas frases. Isso são modelos mentais, né? O modelo ou o modo como eu penso afeta o que eu sinto, que afeta o que eu falo, que afeta o que eu faço. Tudo começa com o seu modelo mental, ou seja, ou se preferir, com o seu modo de pensar. Romanos 12:2, apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai o quê? Renovação da mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso aqui é muito forte, isso aqui é essencial, tá certo? Por isso é preciso ter disciplina. Para quê? Para desafiar a qualidade daquilo que você pensa. Aquilo que você pensa afeta naquilo que você faz. Estão aqui comigo ou não? Penso, sinto, falo e faço. Sim. Aham. 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 Ixi. Que é a facilidade. É. Vamos embora rápido. Sobre a raiz e a asa que o apóstolo falou, que eu achei interessante, que já me levou a um outro entendimento, né? Nós precisamos de buscar coisas que realmente, assim, legal, a asa vai nos levar a voar, são voos altos. Agora é interessante, o crente precisa de ter raízes, aquilo que não é feito com profundidade. Tanto é que Jesus, quando ele fala sobre a casa construída na rocha, ele fala sobre isso, né? A profundidade, né? De você trabalhar isso. Queridos, muito bom, presta atenção nisso daqui, por favor. É preciso ter disciplina para desafiar a qualidade do que você pensa. Tem alguns pensamentos que são muito doidos, já viram? Tem pessoas que todos os homens são iguais. Já viu isso? Tem gente que fala: não, mas mulheres, nenhum homem vale nada, todos os homens são iguais. Quando você fala isso, você está dizendo que o seu pai não vale nada, que o seu irmão não vale nada, que ninguém vale nada. São modelos mentais, você tem que ter cuidado, porque aquilo que você fala é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa vai afetar naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar. Então tem que ter cuidado com isso, né? Não se pode confiar nas mulheres. Quando você, homem, fala que não pode confiar nas mulheres, você está dizendo que não pode confiar na sua mãe, não pode confiar na sua irmã, não pode confiar em ninguém. Modelos mentais, ok? Todos os políticos são iguais. Se todos os políticos são iguais, então isso inclui, na verdade, aqui ó, todos os políticos são iguais, inclui aquele que é seu parente, que se elegeu com muito esforço, que arranjou emprego para toda a sua família, que estava em dificuldade. Isso é sério. E aí? Isso não vai dar certo. Aqui sempre foi assim. Já ouviram essa frase ou não? Já ouviram? Esse é um modelo mental, né? Mais conhecido em organizações fadadas ao fracasso. Seja a organização, seja a empresa lá fora, ou seja a organização religiosa. Pessoas que pensam desse jeito estão fadadas ao fracasso. Tem tudo para dar errado. Um outro detalhe: não se mexe em time que está ganhando.
Eu não me lembro o ano agora, mas eu gostava bastante, né, de vôlei. E aí eu lembro que o Ricardinho, ele vinha arrebentando, né? E aí o Bernardinho foi e tirou, lembram disso? Não. Cara, mas apedrejaram o homem, irmão. Mas meteram pedra em cima dele. Esse cara é louco, esse cara é doido. Como que ele faz isso? Como que tira o Ricardinho? É por causa desse ditado, né? Time tá ganhando, não se mexe. Mexe sim. Ele tirou e melhorou ainda mais o time. E aquele time foi campeão. O seu líder sabe a hora certa de mexer as peças. Se ele te tirou de um cargo, te colocou em outra função, porque ele foi direcionado por Deus. Pastor, mas o negócio estava indo bem. E se não for bem, ele vai saber a hora certa de retirar, de recuar e refazer o negócio. Mas para com esse negócio de achar que time que está ganhando não se mexe. Porque eu já vi muito time que foi mexido e foi melhorado. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão ruim que não possa ser aperfeiçoado. Ok? E aquela história? Oh, Jesus amado. Sou pobre, mas sou feliz. De coração, seja sincero. Você conhece algum pobre que é feliz? Cuidado com o modelo mental. Cuidado com aquilo que você tem pensado. Cuidado. Muito cuidado com o que você pensa. Tenha disciplina para desafiar os seus pensamentos. Para finalizar, quais são os meus pensamentos para o meu trabalho, minha família ou meu ministério? Como estão os meus pensamentos em relação ao futuro? Como estão seus pensamentos em relação ao seu futuro? Seus pensamentos, seus comportamentos estão alinhados com os seus pensamentos? O que eu preciso pensar e como me comportar para ter sucesso em meu trabalho, minha família ou meu ministério? Vocês têm feito essa pergunta? Vocês têm feito? Você precisa de acreditar em si próprio. Você precisa de acreditar que Deus te levantou, que Deus tem te capacitado. Henry Ford, ele declara, uma certa vez ele fez uma declaração, que eu gostei muito dessa frase e nunca mais esqueci. Se você acredita que pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, também tem razão. E aqui uma frase minha: não temos que ser melhor do que os outros, temos que nos superar a cada dia. Um grande problema é que nós fazemos comparações, queremos nos comparar com o outro, que o outro faz. Não, unção não erra de endereço. A unção de Deus tem endereço certo. Deus chamou o apóstolo para tal coisa, Deus te chamou para tal coisa, Ele te chama e Ele te capacita. A unção não erra de endereço. Pode ter certeza disso, queridos. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. A vida é um combate, sucesso é dor. Vencedor, já diz tudo o nome: vencer mais dor. Não tem como vencer se não houver a dor. Tem dor. E aí Mahatma Gandhi, ele diz: você nunca sabe que resultados virão de sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E para finalizar, o treinamento começa um dia após a teoria, praticando no dia a dia. Essa é a frase de um amigo meu particular, de um grande mentor, foi quem me indicou para uma certa função na empresa, Márcio Cutri, pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Ele é cristão e hoje está pastoreando, foi consagrado a pastor, um homem de Deus, uma bênção. E ele faz essa declaração num treinamento. Eu guardei essa frase e nunca mais esqueci, e é a verdade. O treinamento começa um dia após a teoria. Então, o que eu tenho a dizer para vocês: não adianta nada, tudo o que ouvimos aqui até agora, se vocês não colocarem em prática no seu dia a dia. Ok, gente? Deus abençoe, em nome de Jesus. Um restante